Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no próximo final de semana acontece a última e derradeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos já é campeão por antecipação e a única equipe a também conquistar o acesso. Enquanto isso, lá na parte de baixo da tabela, nós já temos aí os 4 rebaixados para a Série C. Guarani, Brusque, Ituano e Ponte Preta já tomaram aí o caminho da terceira divisão. Mas nós temos ainda 4 equipes buscando aí as 3 últimas vagas na Série A do ano que vem. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que Mirassol, Novo Horizontino, Ceará e Sport precisam fazer e o que precisa acontecer para essas equipes então conquistarem o tão desejado acesso para a elite do futebol brasileiro. Bom, mas antes de mais nada, vamos falar aí como é que está a classificação, vamos mostrar aí como é que está a situação de cada um dos postulantes ao acesso. A classificação está assim: o Mirassol é o segundo colocado, tem 64 pontos, 18 vitórias e 15 gols de saldo. Se atentem aí para esse detalhe do saldo de gols que pode ser determinante. O Novo Horizontino é o terceiro colocado, também com 64 pontos, também com 18 vitórias, mas tem 13 gols de saldo. O Ceará aparece logo atrás dos paulistas, ele é o quarto colocado com 63 pontos, 19 vitórias, é o time que mais venceu dentre os que estão brigando pelo acesso e tem 18 gols de saldo. E o Sport tem 63 pontos, 18 vitórias e 19 gols de saldo. O Sport tem melhor saldo que o Ceará, porém fica atrás aí no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então agora eu trago para vocês o que cada uma das 4 equipes precisa fazer e o que precisa acontecer para conquistar o acesso. Vamos começar pelo Mirassol. O Mirassol, que é o segundo colocado, como eu falei, tem 64 pontos, 18 vitórias e 15 gols de saldo. E o que o Mirassol precisa para conquistar o acesso? O Mirassol precisa vencer a Chapecoense em casa. O Mirassol vencendo a Chapecoense que na rodada passada se livrou do rebaixamento, uma vitória sobre a Chapecoense já coloca aí o Mirassol na elite do futebol brasileiro. Agora, se o Mirassol empatar com a Chapecoense, o time ficar nervoso, não conseguir marcar o gol, o jogo terminar empatado, aí o Mirassol terá que torcer por empate ou derrota de um dos 3 concorrentes. Ele vai ter que torcer para que pelo menos um dos seus 3 concorrentes não vença o jogo. Porque se os 3 vencerem e o Mirassol empatar, o Mirassol fica fora da elite, né? Então, se o Mirassol empatar, ele vai ter que torcer para que pelo menos um perca ou empate. E se perder, o que acontece se o Mirassol perder? O Mirassol terá que torcer necessariamente por derrota de pelo menos um de seus concorrentes. No caso, se apenas o Grêmio Novo Horizontino for derrotado, o Tigre não poderá descontar a diferença de 2 gols no saldo. Então, se o Mirassol perder, ele vai ter que torcer aí para que um de seus concorrentes também perca. Ou no caso aí do Novo Horizontino, tem que perder aí por uma diferença que não dê para descontar o saldo de gols. Bom, falando do Novo Horizontino, vou mostrar aqui o que o Novo Horizontino precisa fazer para conquistar o acesso. O Novo Horizontino, que é o terceiro colocado, 64 pontos, 18 vitórias, 13 gols de saldo. O Novo Horizontino precisa vencer o Goiás fora de casa. O jogo vai ser lá na Serrinha. O Goiás, que com a vitória do Ceará em cima do América, perdeu qualquer chance de acesso. O Goiás só vai cumprir tabela, né? O Goiás é que vem muito bem no campeonato, são 6 vitórias consecutivas. O time vai querer terminar a temporada de bem com a torcida, né? Vencendo mais uma. Então, o Novo Horizontino vai ter essa parada dura lá em Goiânia, mesmo com o Ceará já estando fora da briga pelo acesso. Então, o Novo Horizontino, para não depender de nenhum outro resultado, ele precisa vencer o Goiás fora de casa. Se ele empatar, ele vai ter que torcer para que o Ceará ou o Sport não vençam. Ele vai ter que torcer para que Ceará ou Sport percam ou empatem. Ou ainda, né, se caso o Ceará e o Sport vencerem, ele vai ter que torcer necessariamente por uma derrota do Mirassol para a Chapecoense. Então essa é a situação do Novo Horizontino se empatar. Terá que torcer para que Ceará ou Sport não vençam, ou, no terceiro caso, para que o Mirassol seja derrotado pela Chapecoense. E se perder, o que acontece se o Novo Horizontino perder? Se o Novo Horizontino perder, ele vai ter que torcer para que Ceará ou Sport sejam derrotados, ou que o Mirassol seja derrotado pela Chapecoense por pelo menos 2 gols a mais de diferença do que for a sua eventual derrota para o Goiás. Explicando melhor esse terceiro caso. No caso aqui da disputa com o Mirassol, se o Novo Horizontino perder do Goiás por 1-0, o Mirassol teria que perder por pelo menos 3-0 da Chapecoense, para assim o Novo Horizontino ficar com o melhor saldo de gols que o Mirassol e terminar na frente dele, né? Então, se o Novo Horizontino perder, vai ter que torcer por que Ceará ou o Sport sejam derrotados, ou que o Mirassol seja aí goleado
pela equipe da Chapecoense em casa, né? E além disso, né, tem que ficar atento também no número de gols marcados, né, que é outro critério de desempate, mas daí já seria um caso extremo. Bom, agora vamos falar do Ceará. O Ceará, que é o quarto colocado, tem 63 pontos, 19 vitórias, é o time aí dos postulantes ao acesso que mais venceu e tem 18 gols de saldo. O que o Ceará precisa fazer para voltar para a primeira divisão nacional? O Ceará precisa vencer o já rebaixado Guarani em Campinas. Essa é a missão do Ceará, vencer o Guarani em Campinas. Mas se o Ceará empatar, o que acontece se o Ceará empatar? Ele vai ter que torcer por uma dessas três combinações. O Sport não derrotar o Santos, empate ou derrota do Mirassol ou empate ou derrota do Novo Horizontino. Então essa é a situação do Ceará se ele empatar com o Guarani. Ele vai ter que torcer para o Sport não ganhar do Santos ou empate ou derrota de Mirassol ou empate ou derrota do Novo Horizontino. E se perder, a única esperança do Ceará vai ser o Santos derrotar o Sport lá no estádio da Ilha do Retiro, né? E vamos combinar uma coisa, né? Depender do Santos nessa altura do campeonato não é um bom negócio, quem diga Ituano e Ponte Preta, né? Bom, então essa é a situação do Ceará, né? Se vencer o Guarani em Campinas, sobe. Se empatar, vai ter que torcer para que o Sport não ganhe do Santos, ou empate ou derrota de Mirassol, ou empate ou derrota do Novo Horizontino, e se perder, aí fica na mão do Santos, vai ter que torcer para o Santos vencer o Sport. E por fim, o Sport Recife. O Sport Recife que é o único time fora do G4 e é o único que também não depende apenas de si para conseguir o acesso. O Sport que é o quinto colocado, 63 pontos, 18 vitórias e 19 gols de saldo. E o que o Sport precisa fazer para subir? Ele tem que vencer o Santos em casa e torcer para que um dos seus concorrentes tropece. No caso, serve empate ou derrota. Ou seja, o Sport vencendo o Santos, ele vai torcer aí por um empatezinho ou uma derrota do Novo Horizontino, do Mirassol ou do Ceará. Se um desses três não vencer, o Sport sobe aí com uma vitória diante do Santos, o Santos que já é campeão. Agora, se o Sport empatar, o que acontece se o Sport empatar? Se ele empatar, ele terá que torcer por derrota de pelo menos um de seus concorrentes. Aí, nesse caso, somente a derrota de um de seus concorrentes ao acesso que faria o Sport subir em caso de empate. E se perder, bom, se o Sport perder, aí é mais um ano na Série B, mais um ano batendo na trave para a frustração aí do fanático torcedor do Leão, né? O Sport aí que já era para até ter conseguido acesso, né? Veio aí tropeçando em algumas rodadas, né? Empatou com a Chapecoense em casa, resultado que pode custar muito caro à equipe, né? Então agora ela fica aí na dependência de outros resultados. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal e deixa aqui nos comentários palpite de vocês. Vão subir 2 paulistas e um nordestino? Vão subir 2 nordestinos e 1 paulista? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!